Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu te falo sobre cinema, séries e te ofereço uma perspectiva diferente do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e também na rádio 98 News de Belo Horizonte, 98,7 FM ou rede98.com.br, todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Não deixe também de seguir, compartilhar, assinar e, quem sabe, apoiar financeiramente a minha newsletter chamada Mala. A Mala eu solto todas as sextas-feiras com críticas, com dicas, com notícias, com tudo que envolve a cultura pop e o entretenimento. Se você quiser saber, conhecer, assinar, ler, apoiar e compartilhar com os amigos, basta acessar o malanewsletter.substack.com ou ir às minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma série baseada em 2 filmes e baseada também em um livro. Claro, estou falando de Cabo do Medo. Cabo do Medo é uma série que estreou há alguns meses no Apple TV Plus, acabou na semana passada, e tem como seus coprodutores ou produtores executivos ninguém menos que Martin Scorsese e Steven Spielberg. Eu não vou entrar no mérito, porque os dois são coprodutores dessa série, porque tem toda uma questão aí que envolve direitos da série e tal. Mas não custa a gente lembrar que Martin Scorsese foi o diretor da versão anterior de Cabo do Medo, aquela versão de 1991 para os cinemas, né, com Nick Nolte, Jessica Lange, Robert De Niro, que fez o papel principal ali, o papel do Max Cady. Sim, é o papel principal da série, ele é o protagonista, se você quiser colocar assim, e Juliette Lewis, que fazia a filha do casal. Cabo do Medo já teve uma versão anterior em que esse papel do Max Cady, que era o papel do Robert De Niro, foi interpretada pelo Robert Mitchum, isso lá em 1962. Mas isso tudo também é baseado em um romance chamado The Executioners, de 1957, de um cara chamado John D. McDonald. Mas do que se trata Cabo do Medo? Eu disse que é focada a série e focados também os filmes nesse personagem que é o Max Cady. Max Cady é um prisioneiro, é um condenado que sai da prisão, condenado na série por ter matado a sua esposa grávida de seu filho, mas nos filmes ele é condenado por crimes sexuais. Então ele sai da prisão e ele resolve que vai se vingar, em especial do casal Bolden, formados na série pela Anna e pelo Tom, papéis de Amy Adams e Patrick Wilson, porque eles foram os responsáveis por ele ter ido parar na prisão e, ao que tudo indica, e a gente vai entender se é sim, se é não, injustamente. Eu costumo fazer os episódios aqui sem mencionar muito, né? Você que me conhece, já ouve meus podcasts, já sabe, eu não fico puxando muito versões anteriores, e eu falo que a obra tem que funcionar por si só. Quando eu falei semana passada, por exemplo, de Homem-Aranha, depois eu tive várias discussões sobre o Homem-Aranha, sobre o filme Homem-Aranha, com amigos que leem quadrinhos e tal, nas quais eu discordei muito. Eu não preciso conhecer toda a obra do Homem-Aranha, todos os quadrinhos, eu não preciso ter lido os quadrinhos para saber se aquele filme funciona ou não. E eu falo isso muito de refilmagens, de reboots e tal, mas aqui eu não vou ficar comparando as versões, mas eu vou colocar algumas diferenças que eu acho importantes até para a gente entender essa versão de Cabo do Medo. Então, voltando à história, o Max Cady resolve
se vingar do casal. E aí vem uma diferença crucial. Nessa série, o casal, o Tom e a Anna, ele é um promotor e ela é a advogada de defesa. Ela defende o Max Cady no júri no qual ele foi condenado. Vale lembrar que tudo isso acontece depois. Então ele já tá saindo da prisão. Aqui na série são 6 anos ou 7 anos depois que ele ficou na prisão. Não, é mais. Muito mais do que isso. Ele passou mais de uma década na prisão. E aqui a gente entende desde o início. Gente, isso eu vou fazer um episódio aqui em que vai ser um episódio que eu vou falar da série como um todo. Então é inevitável que, se você não tiver assistido a série, eu vou acabar dando alguns spoilers aqui. Então é importante você saber. Eu não vou nem colocar a vinheta de spoiler aqui, porque é óbvio que eu vou dar alguns spoilers da série aqui. Então a gente sabe desde o início, através de diálogos ali, que o casal Tom e Anna se conheceu ali na época do julgamento, teve um caso, né? E eles arquitetaram a ida do Cady para a prisão, independente dele ser condenado ou não, dele ser culpado ou não. Eles armaram isso ali por vários motivos. Hoje a Anna trabalha numa espécie de ONG, defendendo, tirando pessoas que foram injustamente condenados e foram para a cadeia, tirando essas pessoas da cadeia, oferecendo uma segunda vida. E quando o Max Cady sai, ela não encara aquilo como uma dessas pessoas, não é ela que tira ele da prisão, mas ele sai e ele acaba virando, a ONG acaba abraçando ele no primeiro momento, e ele vai... ele vira uma espécie de garoto propaganda da ONG e é levado pela ONG ali para todos os lugares. Vejam um exemplo, mais um exemplo, mas ela sabe o que aconteceu no passado e ela não quer muito se envolver, porque a gente vai descobrindo aos poucos, ela tem um envolvimento no passado com o Max Cady. Não sei se eu vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas é importante a gente entender isso, até porque essa é uma das diferenças primordiais da série em relação aos filmes e em relação aos livros. O que acontece a partir daí não é muito diferente do que a gente tem, em especial na versão de 1991 do Scorsese, que é a versão que está mais na minha cabeça, mas sim, tem algumas diferenças primordiais, tem algumas diferenças em relação às outras versões, mas eu vou focar muito nessa versão do Scorsese, porque é a versão que está mais clara na minha cabeça. Então o que acontece a partir daí? O Max Cady vai arquitetando essa vingança. Em determinados momentos você nem sabe se é parte da vingança, as coisas que vão acontecendo, se são parte da vingança dele, ou se são coisas que realmente foram acontecendo ali no seio da família Bolden. E quem é a família Bolden? A família Bolden, eu já falei, é o casal e os 2 filhos, que essa é uma diferença também importante em relação ao filme de 91. Os filhos são a Natalie, vivida pela Lily Collins, e o Zack, vivido pelo Joe Alfie Winslet Mendes. Será que é filho da... acho que sim. É filho da Kate Winslet e do Sam Mendes. Eu tô vendo agora o nome dele aqui. Exatamente. Ele é filho da Kate Winslet e do Sam Mendes, do diretor Sam Mendes. Enfim, essa é uma diferença primordial, porque esse filho não existia nas versões anteriores. A coisa toda era focada no papel na história da filha, em especial no relacionamento do Max com a filha. Uma das formas dele, dessa vingança, um dos vértices dessa vingança dele para com os Bolden, é se aproximar da filha. E a gente vai descobrindo que tem outras coisas envolvidas nessa história com a filha. Então a gente tem, além dessa filha, agora a gente tem um filho que é, logo no início da série, o primeiro alvo do Cady. Depois a gente vem a descobrir que ele manda drogar o menino, e o menino acaba cortando o dedo do pé, né? Então isso é logo no início da série, e a gente já entende o nível de vingança que ele vai promover. A ideia dele é promover
uma vingança e destruir a família Bolden. O que está por trás de Cabo do Medo é toda uma história que envolve justiça e até que ponto vale tudo para proteger a sua família, proteger quem você quer, proteger quem você gosta, né? Vale tudo, né? Então vale, e principalmente, e aí as duas coisas estão ligadas nesse caso, principalmente a culpa por coisas que você fez no passado. Nesse caso, o casal arquitetou toda uma história ali pro Max Cady e esse passado volta para assombrá-los. E a culpa, essa culpa toda acaba consumindo e eles sabem que eles estão errados, eles sabem que eles não fizeram a coisa certa lá atrás e eles estão, de certa forma, prontos para pagar por tudo que eles fizeram lá atrás, mas até que ponto eles estão prontos, até que ponto isso vai voltar e até que ponto eles estão dispostos a fazer de tudo para defender esse momento deles. Eles são dois advogados super bem sucedidos agora, nos dias de hoje, e até que ponto eles estão também dispostos a fazer tudo para defender a família. Então, primeiro, o Nick tem toda essa história que eu já falei, que ele é drogado, através de uma menina, que é a Neveia, papel da Malia Pailes, que a gente no início não entende quem é, depois a gente vê que ela tem também uma relação com o Max Cady, através da mãe. E aí, num segundo momento, a Natalie, que é a ligação mais forte com o Cady, a gente descobre que tem uma ligação muito mais forte dela com o Cady ali, uma ligação, eu diria, umbilical. Vamos deixar assim. Cabo do Medo é sobre isso. É sobre o medo, tá, do próprio título da série, a culpa, se você está disposto ou disposta a pagar pelos erros do passado, se você assume os erros do passado, se você consegue olhar para trás e assumir esses erros e pagar por eles. Agora, é claro, é também um grande thriller, um thriller que envolve um true crime. Se a gente está falando de true crime hoje, é porque muito se bebeu na fonte de Cabo do Medo lá atrás, então é um thriller. Então a gente tem, ao longo dos 8 episódios, né, um thriller muito... Cada episódio tem alguma coisa acontecendo e uma situação de suspense constante. E isso, a série criada pelo Nick Antosca é muito hábil em fazer isso, episódio a episódio, ainda que eu sempre tenho aquela ressalva, né? Quando você transforma, em especial nesse caso, quando você transforma uma história que já gerou um filme ou 2 filmes muito coesos, que resolveu-se tudo ali em 2 horas, você transformar isso em uma história de 8 horas, você tem que estender, criar tramas paralelas. Então, por exemplo, tem toda uma trama paralela com a advogada sócia do Bolden, do Tom Bolden ali no escritório, tem uma relação entre eles acabam tendo um flerte e tal, tem toda essa trama paralela. Tem a trama de outras pessoas, de outros... presos que eles acabam libertando, e tem toda a trama da família Cady. Então a gente entende quem é a família Cady, em especial a irmã dele, a Crystal Cady, vivida pela Juliette Lewis, que viveu a Natalie na versão de 1991, ela era a filha do casal ali, agora ela é a irmã do Cady, que eu não me lembro de ter na versão original, mas tem um papel crucial nessa nova versão. Então, são versões que eu diria que a série, ela expande o universo de Cabo do Medo, expande a história e amplia, porque é necessário. Vocês viram que eu suspirei aqui, porque eu sempre fico nessa do... uma série de 8 episódios, tem sempre barrigas. E não, Cabo do Medo não é diferente. Cabo do Medo tem grandes barrigas, tem grandes... episódios que às vezes não vão para lugar nenhum e são preparações, ações que estão acontecendo, mas que são, na verdade, preparações para o que vem na sequência, para o que vem no outro episódio, ou às vezes um episódio todo gira em torno de um pequeno acontecimento e das consequências daquele acontecimento. Claro que uma série
você tem mais tempo para trabalhar o próprio acontecimento, a própria história do dedo que eu contei do menino, do Nick. Isso é trabalhado, é retrabalhado, a gente entra muito mais na psique do menino, na cabeça dele, e a mesma coisa valendo pra Natalie, e eu acho que a mesma coisa vale para todos os personagens. A gente tem mais tempo aqui para desenvolver os personagens, então você entende muito bem quem são principalmente esses 5 principais, a família Bolden e o Max Cady. A gente entende isso direitinho, a gente entende quem eles são, e a série trabalha, a série consegue desenvolver bem esses personagens. Então a gente entende, por exemplo, o passado do Tom, que ele tem uma história ali com o irmão, né, o irmão dele que acabou suicidando, mas ele nunca contou isso pra menina, nunca contou isso pra família e tal. Vale dizer que a Natalie não é filha dos dois, do casal, ela é filha da Anna, né, antes dela conhecer o Tom, com uma outra pessoa. Depois a gente vê que essa história também tá envolvida em tudo que eles fizeram no passado, mas então é isso, a gente tem mais tempo, a gente entende o passado do Tom, a gente entende a Anna, a gente entende o passado dela, entende assim, concordando ou não, você concorda ou não, mas o fato é que existe esse passado. Essa é uma das grandes vantagens de você ter uma série baseada em um filme, mas de novo, tem barrigas, tem episódios que não vão para lugar nenhum, tem episódios que giram em torno ali de um mesmo eixo, isso é normal em uma série. Eu antes era mais crítico quanto a isso. Antes eu era mais crítico, eu achava que sempre que uma série tinha episódios assim, eu ficava meio com... não acontece nada e tal. Hoje eu sou menos crítico. Hoje eu consigo entender que isso é parte do todo. O todo é a série, o todo pra mim, por isso até eu gravo episódios sobre séries só quando elas terminam. Eu não gosto de fazer episódio a episódio, porque eu gosto de analisar a série como um todo, como se fosse uma obra fechada, um filme de 2 horas, ou no caso aqui, um filme de 8 horas, ou 9 horas, ou 10 horas, eu esqueci quantos episódios tem. Não sei se eu já falei, a série tá na Apple TV+, de novo, reitero aqui o meu apreço pelas séries da Apple TV+, mas então é isso. Cabo do Medo expande um pouco o universo do The Executioners e das versões, e confere novas nuances, não só a história, mas em especial os personagens. E aí eu queria falar do personagem do Javier Bardem. Eu acho que eu não falei até agora que o Javier Bardem é o Max Cady. Aqui eu falei de todos os outros atores, mas não falei do Javier Bardem. E eu acho uma tarefa muito ingrata, se vocês forem pensar, você pegar um papel que já foi interpretado por Robert Mitchum, magistralmente, lá em 1963, você pegar um papel que foi interpretado por Robert De Niro em um dos papéis icônicos dele, né? Dá pra gente dizer que o Max Cady do Robert De Niro se transformou num grande papel icônico na carreira do Robert De Niro. E olha que ser um papel icônico na carreira do Robert De Niro não é tarefa muito fácil não, mas sim, a gente se lembra muito, todo mundo que assistiu a versão, e eu convido você a assistir a versão de 1991 de Cabo do Medo, não sei em qual streaming, tá? Depois eu posso até colocar nos comentários, ou se você souber, coloca aqui, eu confesso que eu não pesquisei isso, coloca aqui nos comentários em qual streaming Cabo do Medo tá, ou se não tiver em nenhum streaming, vergonha para os streamings que não está em nenhum deles, mas eu convido você para assistir, até para entender que nesse caso específico da série, eu realmente estou tratando como um universo expandido. E assim como eu estou tratando a interpretação do Javier Bardem como uma espécie de expansão da interpretação do nosso querido Robert De Niro. Ela tem muitas características do Max Cady do Robert De Niro, mas eu acho ele mais visceral, ele tem um tom de humor, vamos dizer assim, um tom meio sarcástico, que o Javier Bardem coloca nos personagens dele, que o De Niro tinha, mas não tinha tanto. É muito cara do Javier Bardem essa performance. E o Robert Mitchum não. O Robert Mitchum já era uma performance diferente, mas aqui eu acho
O Robert Mitchum era um pouco mais frio e calculista. O De Niro explode, é mais raivoso, é mais imprevisível, e os personagens, o Max Cady tem uma energia meio religiosa, então no caso aqui agora desse Max Cady, né, do Javier Bardem, tem toda aquela história que a gente vê naquele episódio que ele se interessou pelas religiões de matriz africana, isso é uma coisa até inédita, né? Então Xangô, ele cita Xangô, e o fato do Javier Bardem ser um ator espanhol, falar espanhol, tem várias falas em espanhol que ele diz que isso é incorporado, foi incorporado através da religião, das religiões de matriz africana, então ele incorpora, ele expande, de novo, ele expande esse universo para um outro lado, e eu acho então, eu não vou aqui me atrever a comparar, a dizer qual das performances é a melhor, se o Robert De Niro tem a melhor performance, se o Javier Bardem tem a melhor performance. O que eu posso dizer para vocês é que o Javier Bardem nos dá uma de suas grandes performances. E olha que o Javier Bardem é um excepcional ator e também já nos brindou com excepcionais performances. Assim como o Amy Adams, que eu acho que entendeu muito bem o papel da Diana, aquela pessoa que está ao mesmo tempo mãe superprotetora, quer proteger os filhos, mais até do que o Tom, quer proteger os filhos a todo preço, a qualquer preço, mas ela entende que ela tem uma dívida com o Max Cady. Mas será que ela tem mesmo? E a gente vai vendo no desenrolar da história, e a história vai nos jogando para todos os lados. Será que ela tem? Será que ela não tem? Será que o Cady tem razão? Será que o Cady não tem razão? Será que ele matou? Será que ele não matou? Tudo isso está nesses 8, 9 ou 10 episódios de Cabo do Medo. Uma ótima série. Uma ótima série, em que pese isso tudo que eu falei. Tem buraco, tem isso, tem aquilo, mas hoje eu relevo muito bem. Não é à toa que eu dei 4 estrelas para Cabo do Medo. Eu tinha dado 3,5, até quando eu terminei a série, fiz ali o meu recap, até fazendo as anotações para falar aqui nesse episódio, mas agora eu acabei de aumentar. Porque eu acabei de perceber que a série é melhor até do que quando eu terminei de assistir. E aí, vocês bem sabem que eu sou do tipo que gosta de série semana a semana, para ter um tempo para pensar e tal, mas talvez essa aqui funcione numa maratonada. Talvez essa funcione uma coisa atrás da outra, porque é difícil você, ao longo da semana, você sair do clima, você sai completamente. Quando você termina o episódio, você passa um tempo e você esquece daquilo. E aqui não é exatamente uma série para você ficar teorizando, tem poucas coisas para você teorizar. O mistério ali, é isso tudo que eu falei. O Cady matou, não matou, a Anna e o Tom vão até que ponto eles não vão. Então, esse é o mistério da série, esse é o clima da série, mas o clima da série, no final das contas, é o mais importante, em que pese tudo aquilo que eu falei no início sobre o que é a série, sobre o que a gente extrai, o senso de justiça, o senso de culpa, isso tudo é o tema da série e é o que a gente leva pra gente. Mas eu acho que o mais importante é o clima da série, é o mood da série, e quando você vê essa série semana a semana, você acaba perdendo um pouco esse mood. Você acaba saindo do mood quando o episódio termina e você só vai recuperar o mood na semana que vem, mas é uma chavinha diferente na cabeça. Eu recomendo, então, se você for assistir episódios picados, você tem sempre um recap, né? No episódio da semana passada, no episódio anterior, assista o recap, porque é importante você entrar no clima de novo da série do que se você optar por ver em maratona. Se você maratonar, você vai maratonando e você vai entrando naquele clima ali sem esquecer o que aconteceu. Eu falei então do Javier Bardem, que nos entrega uma grande performance. Falei aqui da Amy Adams. Os dois meninos, eu gostei mais da menina, da Lily. Eu acho que ela encarnou muito mais. O menino, o filho da Kate Winslet e do Sam Mendes, eu nem achei ele tão bom assim. Eu acho que ele tem... não sei, tem momentos que ele não me convenceu.
não me convenceu no ato, nas motivações dele, né, ou no que ele tá fazendo ali para aquele personagem. O Patrick Wilson, eu diria que ele tá apenas correto. Apenas um personagem correto, não tem um grande destaque. Eu acho que dos 5 do elenco principal, ele é o elo mais fraco. Ele e o menino são os 2 elos mais fracos. E a gente tem também a Juliette Lewis. Eu acho a Juliette Lewis, ela sempre foi uma grande atriz, sempre foi uma boa atriz. Não vou chamar ela de grande atriz, mas ela sempre foi uma boa atriz. Mas eu acho que ela tá muito caricata, tá muito, às vezes, canastrona. Não que canastrão ou canastrona não significa que é um ator ruim, que é uma péssima interpretação, mas ela é muito cheia de caras e bocas e ela foi incorporando isso, a própria atriz Juliette Lewis. Se você for pegar uma entrevista da Juliette Lewis, você vai ver todas aquelas caras e bocas que você vê na série. Então a Juliette Lewis, eu confesso pra vocês que eu ando meio assim, quando ela aparece numa série, no filme, eu falo, nossa, lá vem a Juliette Lewis de sempre, com esse ar psicopata, esse olhar, aquele olhar meio psicopata, aquele rosto e tal. E aqui ela tá assim. É ruim? Talvez não, mas é mais do mesmo, entenderam? Então é isso, em suma é isso que eu queria falar sobre Cabo do Medo. No final das contas é uma série recomendada. Já falei aqui que eu dei 4 estrelas por conta desse mood. E agora eu queria saber o que você achou. Você já assistiu? Você não assistiu? Eu te instiguei a assistir? Me conta que eu quero saber. Já estão todos os episódios, 8, 9 ou 10, não me lembro aqui quantos são, já na Apple TV Plus ou Apple TV. Acho que o nome mudou agora, né? Agora a plataforma chama Apple TV. E depois me conta que eu quero saber, através, claro, das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, ou através da caixa de comentários ou do Spotify ou do YouTube. Comente aí que eu tô sempre passando e respondendo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!